Confronto direto, valendo vaga na próxima Copa Libertadores. O Corinthians, que vem voando, recebe o Vasco, que já está entrando em crise. As melhores dicas para esse confronto, vamos dizer agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve, galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, Série A entrando na sua reta final. Um jogo muito importante, valendo vaga na Libertadores, que é Corinthians e Vasco. Vamos analisar esse confronto, duas grandes equipes aqui do nosso futebol. Eu estou aqui com ele, o grande nome da TV Bet, Matheus Montenegro. Dois grandes nomes da TV Bet para analisar dois grandes clubes do futebol. Vamos que vamos, meus queridos, Corinthians e Vasco. Jogaço, tá? Valendo vaga ali na pré-Libertadores. Corinthians que passou o Vasco da Gama, olha só. Time que estava brigando aí há um mês, pode-se dizer, contra o rebaixamento. Agora já sonha com essa vaga na Libertadores depois de 5 vitórias seguidas no Brasileirão. Vamos trazer mais detalhes estatísticas agora para você, apostador. Muito bem, jogo domingo, tá? 4 da tarde, é lá na Neoquímica Arena, tá? A casa do Corinthians, já pela 35ª rodada, tá? O Brasileirão chegando já na sua reta final aí, 4 rodadas, né? Quinta, sexta, sétima, oitava. Perfeito, rodadas. Isso é bom de matemática. Aplicativo do Game, eu tive que contar nos dedos aqui para ver se estava certo. Aplicativo do Game Arena na tela, vamos ver a classificação para ilustrar o que a gente já comentou aqui, né? Porque o Corinthians está em nono lugar, tá? Ultrapassou o Vasco, que agora é o 10º. Lembrando que nesse momento é G7, tá? Temos garantido o G7, pode ser G8 se o Botafogo for campeão da Libertadores e G9 se o Cruzeiro for campeão da Sul-Americana. Se isso acontecer, o Corinthians, inclusive, já está nessa pré-Libertadores do ano que vem. E tem um detalhe que o Corinthians joga não só uma vaga na Libertadores, como uma vaga na Copa do Brasil. O Corinthians não tem vaga na Copa do Brasil. Então esse nono lugar até serve para o Corinthians, tá? Porque o nono lugar é aquele time que vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil, e aí o Corinthians automaticamente ganha uma vaga que ele não tem hoje, que é ir para a Copa do Brasil. O fato é que o Corinthians está jogando muito bem, Matheus. Sim. Né? A gente vai ver aí, são 5 vitórias seguidas. Só para falar sobre o Vasco, né? Tá logo abaixo ali, né? Isso. 10º lugar. O grande problema do Vasco também é o saldo de gols, velho. Menos 14. Então, assim, sempre que ele fica ali com a mesma quantidade de pontos de um time que tem a mesma quantidade de vitórias também, né, que é o primeiro critério de desempate, e ele vai acabar perdendo o saldo ali, porque o saldo do Vasco da Gama só é melhor do que as equipes que estão lá na zona de abaixamento, né? Vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos, como o Fábio já trouxe e como a gente mencionou, 5 vitórias seguidas do Corinthians no Brasileirão, beleza? A gente tá vendo aí um recorde, ó, de 7 jogos, mas esses 3 jogos que ele não venceu foram justamente as partidas que não foram. E Copa do Brasil. Exatamente, né? Teve os 2 jogos ali contra o Racing, que ele perdeu um e empatou o outro, e o 0-0 contra o Flamengo, que foi a eliminação na Copa do Brasil, mas antes disso havia vencido o Atlético Paranaense por 5-2. Então, 5 vitórias seguidas no Brasileirão. E outro ponto, marcando pelo menos 2 gols em 4 delas, tá? É um ataque que tá funcionando muito bem. A dupla ali, Memphis e Yuri Alberto, sem dúvidas, se não for a melhor do futebol brasileiro hoje, uma das melhores, pelo menos é a que tá sendo aí mais eficiente, tá? E vem embalado o Coringão, velho. Problema aí pro Vasco da Gama, viu? O Corinthians que hoje, sem dúvida nenhuma, é o melhor futebol do melhor? país, né? Acho que é. Em termos, nesse recorte recente, tá? Sim, tá. Desses últimos... 3 jogos aí, vamos botar, Não, né? desse último mês aí. É o time que vem jogando melhor. Conseguiu vencer o Palmeiras com autoridade, por exemplo, né? Isso é verdade. Venceu o Vitória fora de casa, o Vitória que está muito bem no campeonato, uma grande recuperação. Então, acho que o Corinthians está passando muita segurança, tá? Eu acho que hoje, dos times que brigam ali por uma vaga na Libertadores, né, do Cruzeiro para baixo, ele apresenta o melhor futebol e o que passa mais confiança, tá? Não duvido nem o Corinthians pegar esse 7º lugar, por exemplo, mesmo que o Cruzeiro não ganhe a Sul-Americana, o Botafogo não ganhe a Libertadores, o Corinthians está muito vivo porque tem uma tabela boa, depois ainda pega o Bahia, né? Tem jogo contra o Bahia em casa, confronto direto também, então ele pode... sem dúvida nenhuma, aí se classificar para a Libertadores e aí ter também a vaga na Copa do Brasil. Perfeito. Vamos para ele, momento Beto Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds? Corinthians bem favorito para o confronto, tá? Odd 1,57, Fabiano. Você acha que já tem valor? Vale a pena? Tem, cara. O Vasco não jogou nada contra o Inter, né? Perdeu para o Inter, né? Por 1-0. Sim. Inclusive faltou a gente dar uma olhadinha ali nos confrontos recentes do Vasco da Gama, né? Um time que foi derrotado em casa para o Internacional na última rodada e sem jogar, assim, cara, foi bem abaixo da média essa atuação do Vasco. E antes perdeu para o Fortaleza, né? Por 3-0 também, sem jogar nada. Perdeu para o Botafogo por 3-0 também. 3 jogos sem marcar gol. Então é uma sequência muito ruim do time Cruz Maltino, o Renato Paiva, né? Sim. Sendo muito criticado lá pela torcida.
eu acho que o Vasco realmente, ainda bem que já escapou da zona de rebaixamento, né? Não, acho que brigar para não cair... Não vai cair, mas com esse futebol, se tivesse risco ali... Não, o Vasco sonhou por um bom tempo em pegar uma vaga da pré-Libertadores. Se tivesse 3 pontos a menos, 4 pontos a menos, tinha que abrir o olho. Eu acho que brigaria mais para não cair do que pela pré-Libertadores, de fato. Velho, como você bem mencionou, o Corinthians tá passando muito confiança. Em casa, né? Jogando muito em casa, na Neoquímica. Eu acho que não tem como a gente fugir de outra coisa aqui que não seja a vitória do Corinthians. Realmente muito bom, 1,57. 50 na vitória do Coringão contra o Vasco aí, duelo que vale vaga na próxima pré-Libertadores. Apostamos aí na boa fase do Corinthians com Memphis, Depay e Yuri Alberto para vencer o time lá de Coutinho e Verratti. É isso. O time do baile. Isso, que não virou. O Vasco que tá dançando, né? No caso, né? Perfeita análise, Fábio Armando. Perfeita Bom, é isso. Gostou do vídeo? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Segue a gente lá no nosso Instagram, tá? Vai lá, @TVBetOficial. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto.